você ou alguém que muito próximo a você teve o diagnóstico de trombose no olho, oclusão de veia da retina e você está meio perdido tentando entender o que é isso. Hoje eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre essa doença que é muito importante e quais são os fatores de risco que a gente chama ou quem está mais suscetível a ter essa trombose. Eu sou a Maria Luísa, eu sou médica, oftalmologista, especializada em doenças da retina e da úvea. Hoje eu vim conversar com vocês sobre essa doença que é uma das maiores causadoras de perda visual. Ela fica entre as doenças que atingem os vasos da retina em segundo lugar. E você que me segue aqui já sabe quem será a primeira causadora de cegueira em adultos jovens, que fica na frente da oclusão de veia da retina, que é a diabetes, isso mesmo. Mas hoje a gente não vai falar de diabetes, hoje a gente vai falar da que as pessoas chamam de trombose, mas que o nome certo é oclusão da veia central da retina. Mas também pode ocorrer oclusão de ramo só, e a gente chama oclusão de ramo da veia central da retina. Então a gente já entendeu a importância dela, já entendeu que ela é causadora de cegueira, e aí a gente vai entender quais são os fatores de risco. E qual é a importância de conhecer os fatores de risco? Porque a gente pode saber o que, se estiver descontrolado no nosso corpo, a gente precisa tomar um cuidado maior. E qual é o principal fator de risco? E que, infelizmente, não é controlável. É a idade. Ela é muito mais comum em pessoas mais velhas do que 55 anos. Então, se você está nessa idade, como é que você se protege? Primeiro, controlando os outros fatores de risco que eu vou te falar. E segundo, fazendo aquelas consultinhas regulares no seu médico oftalmologista, de preferência anualmente, se você não tiver nada, tá bom? Segundo fator de risco importantíssimo, que está presente em mais de 70% das pessoas que têm oclusão de veia da retina. Quem é? A hipertensão, isso mesmo. Hipertensão é uma doença que atinge muita gente no mundo inteiro. Então, se você é hipertenso, não deixe de fazer as suas consultas com o cardiologista e também de fazer as suas consultas com o oftalmologista. Ah, doutora, eu não tenho cardiologista, mas se você tem um clínico, vai no posto de saúde, tenha alguém que vá realmente revendo se a sua pressão ela está realmente controlada, se a medicação que você toma está correta e está fazendo efeito. Isso precisa ser visto de tempos em tempos. Eu vejo muitos pacientes meus que começaram a tomar medicação para pressão e depois nunca mais voltaram no médico que prescreveu. Não faça isso. A pressão alta, ela pode ser uma causadora da oclusão venosa se ela estiver descontrolada, mas ela também pode ser causadora de vários outros problemas. Então controla ela direitinho para evitar maiores problemas para você. Terceiro fator de risco é o diabetes. Como a diabetes ele não causa só a retinopatia diabética, ele também pode ser um fator de risco, já que ele vai alterar os vasos da retina para oclusão venosa da retina. Então, mais um bom motivo para você ter um bom controle do seu diabetes. Pode ser com um clínico, pode ser no posto de saúde, pode ser com um endocrinologista. Vá lá, faça seus exames de sangue regulares, faça glicemia de jejum, faça hemoglobina glicada, use a sua medicação corretamente para você ter certeza de que você está protegido e de que está bem controlado esse diabetes. Terceiro fator de risco, muito importante, que também está presente em muita gente que tem oclusão da veia, que é colesterol. Colesterol, como diabetes e hipertensão, também tem a ver com estilo de vida. Então, faça os seus exames de sangue regulares. Se tiver descontrolado e tiver indicação de medicação, tome a sua medicação. Se tiver indicação de dieta, mude a sua dieta. Vamos se cuidar para a gente poder viver com qualidade de vida e viver melhor. E
também evitar a oclusão de veia central da retina, certo? O próximo fator de risco, ele afeta mais mulheres jovens. Já foi visto que algumas mulheres mais novas que tiveram a oclusão de veia, o único fator de risco era o uso do anticoncepcional oral. Ah, então eu não vou tomar anticoncepcional oral? Não. Se você toma anticoncepcional, vá sempre e regularmente ao seu oftalmologista, como todo mundo deve ir. Faça exames de fundo de olho se necessário e se notar alguma alteração na sua visão, vá imediatamente ao oftalmologista para avaliar se está tudo bem, certo? Outro fator de risco muito comum e que eu também vejo bastante no consultório são os pacientes com a pressão alta do olho. Pode ser tanto os pacientes que têm hipertensão ocular, mas não têm glaucoma, pode ser os pacientes que têm glaucoma e pode ser paciente que nem sabia que tinha pressão alta. Então, é muito importante você primeiro conhecer a história da sua família, se alguém tem glaucoma ou não, para saber se você deve tomar um cuidado maior com isso. E mesmo se não tiver, você ir regularmente ao oftalmologista e ter a pressão ocular medida, principalmente depois dos 40 anos, que é onde ali aumenta o risco. Lembrando de que se você tem hipertensão ocular, tem glaucoma, você também não pode ser aquele paciente que passaram um colírio um dia, você sumiu e nunca mais apareceu e continua usando aquele colírio para sempre. Por quê? Primeiro porque tem alguns colírios, como o timolol, que para de fazer efeito depois de um tempo. E também porque a gente precisa acompanhar se, mesmo com o colírio fazendo efeito, se ele é suficiente para controlar o seu glaucoma. Mas isso aqui é uma outra história. O importante é, se você tem glaucoma, diagnóstico de hipertensão ocular, ou alguém na família que tenha um desses diagnósticos, vá sempre ao oftalmologista e mantenha a sua pressão baixinha para evitar a oclusão de veias da retina. Seguindo, a gente vai falar sobre a linda história familiar. É muito comum, eu também já cometi esse erro, tá? A gente não saber como é que é a saúde da sua mãe, por que ela toma aquele remédio, como é que é a saúde do seu irmão, como é que tá a saúde do seu pai. Ah, meu pai tem um colírio, mas eu não sei por quê. Isso tudo vai fazer diferença na prevenção de doenças para você. Então, se o seu pai está pingando colírio, vamos descobrir, vamos saber qual colírio é esse, porque ele toma, para que o oftalmologista possa investigar em você se você tem uma predisposição para aquilo ou não. E no caso da oclusão venosa, se você tiver um parente próximo que teve oclusão venosa, provavelmente seu oftalmologista vai querer fazer aqueles fundos de olho regulares e pedir sempre para você controlar pressão, colesterol, diabetes, pressão do olho, para evitar a oclusão de veia. Por fim, existe uma constelação de doenças que são doenças mais raras. Por exemplo, a anemia falciforme, lúpus, deficiência da proteína C, doenças que vão causar alterações dos vasos ou doenças inflamatórias autoimunes que podem também causar alterações dos vasos. Então, se você tem uma dessas doenças, também precisa aumentar a regularidade no oftalmologista e manter elas bem controladinhas com o seu médico que vem acompanhando. Então, aqui eu trouxe... tem mais um! Tabagismo. Se você fuma, isso é um pouco controverso. Alguns estudos mostraram que sim, acontece mais oclusões venosas em quem fuma. Provavelmente porque ele também faz uma vasoconstrição nos vasos, o que pode acontecer dele causar esse entupimento. É verdade, eu não falei para vocês como é que acontece essa oclusão. Ela normalmente ocorre por algum êmbolo ou por alguma compressão dessa veia. Então pode ser por um êmbolo inflamatório, pode ser alguma doença cardíaca, que também é um fator de risco que eu esqueci de falar para vocês. Outro modo dela ser entupida é o principal, é ela sendo comprimida
pela artéria, que elas se cruzam. Então, se essa artéria, por alguma inflamação ou por degeneração da idade, ela for se endurecendo, é o jeito mais fácil de eu falar, ela pode acabar comprimindo essa veia que vai ficar entupida e vai causar a nossa trombose ou oclusão. Então, agora que você já conhece os fatores de risco, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com quem precisa saber e de me seguir nesse canal para mais informações sobre como cuidar do seu olho e evitar a cegueira. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!